Você sente agora, sob os seus pés, um chão sólido e inabalável. Não é mesmo? Contudo, essa sensação reconfortante não passa de uma imensa e doce ilusão que os seus sentidos tecem com delicadeza para protegê-lo. Pois no seio vasto e gelado do cosmos, nessa extensão sem fim e nesse silêncio frio que faz a alma arrepiar, não existe conceito de acima ou abaixo, de direita ou esquerda. Nem qualquer superfície que o acolha com ternura maternal. Se, neste exato instante, você fosse lançado ao coração desse vazio infinito, flutuaria por centenas de milhões de anos-luz, arrastado para sempre numa deriva silenciosa, sentindo apenas o sopro gélido da escuridão absoluta roçando a pele, sem encontrar um único raio de luz, uma única partícula de matéria, envolto unicamente pela escuridão eterna que parece veludo macio e, ao mesmo tempo, cruelmente indiferente. No entanto, aqui estamos nós, girando em torno do Sol como uma criança obediente que orbita a mãe. Sem perder o caminho nesse abismo aterrorizante, a resposta repousa no imenso fosso invisível que o Sol escavou sob os nossos pés. Na própria textura flexível do espaço-tempo, essa realidade que se curva e se molda como um tecido vivo. A Terra não paira imóvel e serena como nas fotografias tranquilas das agências espaciais, na verdade. Ela cai sem parar, com uma velocidade louca e precisa, dentro desse poço gravitacional, executando há 4 bilhões e 600 milhões de anos uma dança mortal da qual ainda não despencou no fundo. Essa ideia da curvatura do espaço-tempo, que mudou para sempre a forma como a humanidade enxerga o universo, nasceu da mente genial de Albert Einstein em 1915. Na sua teoria da relatividade geral, o tempo e o espaço, que antes imaginávamos vazios e passivos, revelam-se um tecido dinâmico capaz de se dobrar em vales profundos sob o peso da massa. Imaginemos o universo como uma imensa folha de borracha esticada, tensa e elástica. O Sol, com a sua massa colossal, é como uma bola de ferro pesada lançada no centro dessa folha. Ele afunda, criando um vale profundo e largo. Agora, solte uma pequena bolinha de gude que representa a Terra. Ela rolaria direto para o fundo se não tivesse uma velocidade horizontal exata, com essa velocidade precisa. Ela desliza pelas paredes curvas do vale, girando eternamente sem cair nem escapar. A massa do Sol é 330 mil vezes maior que a da Terra, curvando o espaço-tempo de tal forma que o que seria uma linha reta transforma-se num círculo perfeito. Até a luz, essa mensageira mais veloz do cosmos, obedece a essa curvatura. Em 1919, durante um eclipse solar, Arthur Eddington fotografou estrelas cuja luz se curvava ao passar perto do Sol, confirmando que o próprio caminho da luz se dobra como uma estrada que segue o relevo do espaço. Por que, então, a Terra não despenca no coração ardente do Sol, nessa fornalha nuclear aterradora? O que nos salva é a velocidade horizontal vertiginosa que carregamos, quase 29,8 km por segundo, rasgando o vazio do espaço. Para ter uma ideia, uma bala de fuzil viaja a cerca de 1 km por segundo. A nossa Terra azul é quase 30 vezes mais rápida que uma bala. Essa velocidade colossal gera uma força centrífuga que equilibra, com poesia matemática, a atração gravitacional. Se a Terra parasse de repente, em apenas 65 dias colidiria com o Sol, e toda a vida evaporaria antes mesmo de tocar a superfície. Felizmente, no vácuo perfeito do espaço não há atrito, não há resistência. Herdamos esse movimento do turbilhão primordial da nebulosa solar, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, quando uma nuvem gigante de gás e poeira começou a colapsar sob a própria gravidade. A mais leve assimetria inicial, aliada à lei da conservação do momento angular, tal como um patinador que recolhe os braços e gira mais rápido, acelerou a rotação. O Sol formou-se no centro, brilhando, e os restos deram origem aos planetas, inclusive a Terra, que herdou essa inércia preciosa.
Essa sobrevivência é o fruto de um processo cósmico de seleção implacável. Naquele caos inicial, inúmeros candidatos a planetas surgiram. Os rápidos demais foram lançados para o vazio eterno como planetas errantes solitários, os lentos demais mergulharam na fornalha solar. Apenas aqueles que, como a Terra, acertaram a velocidade dourada conseguiram caminhar nessa corda bamba cósmica. Somos, portanto, o resultado de uma loteria cósmica precisa. E essa queda livre eterna, como no famoso experimento mental de Newton com a bala de canhão, nunca termina, caímos constantemente, mas o chão curva-se exatamente na mesma proporção, mantendo-nos suspensos num equilíbrio que é ao mesmo tempo a mais bela e a mais assustadora das infinitudes. Entretanto, mesmo esse equilíbrio não é eterno. Medições precisas com laser e satélites revelam que a Terra se afasta do Sol cerca de 1,5 cm por ano. Porque o Sol, através do vento solar e da fusão nuclear, perde massa lentamente e, com ela, força gravitacional. Esse afastamento é imperceptível em escalas humanas. Mas bilhões de anos adiante fará diferença. O verdadeiro perigo vem do ciclo de vida estelar, dentro de aproximadamente 5 bilhões de anos. O hidrogênio no núcleo do Sol se esgotará. O astro inchará, transformando-se numa gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e, muito provavelmente, a Terra. Nesse dia, o nosso planeta se tornará uma rocha carbonizada, encerrando a sua jornada gloriosa no fogo que o criou. Enquanto isso, além de girar em torno do Sol a quase 30 km por segundo, giramos também sobre o próprio eixo, no Equador. A velocidade é de 465 metros por segundo. Por que não sentimos tontura nem somos lançados ao espaço? Porque vivemos num sistema de referência inercial. O nosso corpo, a atmosfera, os oceanos, tudo se move em uníssono com o planeta. É como estar dentro de um avião que voa a 900 km por hora. Você bebe o café tranquilamente, sem sentir a velocidade, apenas as mudanças de velocidade. Os nossos sentidos, moldados pela evolução, nos enganam, convencendo-nos de que estamos parados. Tudo isso é o delicado balé da gravidade, da inércia e das leis físicas que nos protegem. Mas se você acha que a nossa existência se resume a essa mecânica celeste, prepare-se para mergulhar num labirinto ainda mais profundo, onde as fronteiras entre vida e morte se dissolvem, o território da imortalidade quântica. Nos momentos em que a morte parece roçar o seu rosto, talvez você tenha simplesmente deslizado para outro trilho da realidade. Segundo a interpretação dos muitos mundos de Hugh Everett, o universo se ramifica a cada evento quântico, a cada fração infinitesimal de segundo, cada possibilidade, o decaimento de um átomo, o disparo de um neurônio, divide o cosmos em versões paralelas. A sua consciência, por definição, só pode experimentar o ramo onde continua viva. Porque a morte é o fim da experiência. No famoso experimento do gato de Schrödinger, em um ramo o gato morre, em outro vive. Você, como observador consciente, sempre percebe o ramo da vida. Repita esse processo milhões de vezes ao longo da existência, acidentes de trânsito evitados por milímetros. Doenças superadas contra todas as probabilidades. Quedas de onde ninguém sobrevive. Em universos paralelos, outras versões suas morreram, famílias choraram, funerais foram realizados, mas o seu eu subjetivo flui sempre para o ramo sobrevivente. Aos poucos, você se torna uma anomalia estatística, empurrado para realidades cada vez mais estreitas, mais improváveis. O corpo envelhece, enfraquece, mas a consciência encontra caminhos, talvez tecnologias futuras. Talvez formas de energia ainda desconhecidas, para persistir. Essa imortalidade quântica não promete juventude eterna. Apenas a recusa de desaparecer. Você pode vagar sozinho por séculos, vendo entes queridos partirem para outros ramos, tornando-se o observador mais antigo e solitário do universo, testemunha do apagar das estrelas e da dispersão das galáxias.
Essa ideia traz também o enigma da identidade, se existem infinitas cópias suas. Qual é o verdadeiro eu? Somos como ondas no oceano, a onda quebra na praia. Mas a água permanece, e outra onda surge, a onda da imortalidade, porém, recusa-se a quebrar, mudando de forma eternamente para continuar existindo. Erga agora a sua mão e observe-a, o carbono da sua pele, o cálcio dos seus ossos, o ferro que colore o seu sangue. Nenhum desses elementos pesados foi forjado na Terra nem no sistema solar. Eles nasceram nos fornos nucleares de estrelas gigantes que viverão e morreram bilhões de anos atrás. Essas estrelas explodiram como supernovas, espalhando as suas entranhas pelo espaço. Depois de milhões de anos-luz de viagem, esses restos estelares se juntaram, resfriaram e formaram você. Poeticamente e fisicamente, você é o olhar vivo de estrelas mortas contemplando estrelas vivas. O universo se observa através dos seus olhos. Pensa através da sua mente. A cadeira em que você está sentado parece sólida. Mas isso também é ilusão. Se ampliássemos um átomo até o tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria uma bolinha minúscula no centro do campo. E os elétrons, grãos de poeira zumbindo nas arquibancadas mais altas. 99,99% do seu corpo é puro vazio. Se comprimíssemos todos os 8 bilhões de seres humanos, eliminando esses espaços atômicos, toda a humanidade caberia num cubo de açúcar. Por quê, então, a sua mão não atravessa a mesa? Porque os elétrons das camadas externas dos átomos, carregados negativamente, repelem-se com força eletromagnética irresistível. Na verdade, você nunca tocou realmente nada na vida, sempre flutuou sobre uma almofada microscópica de forças. Mesmo ao beijar quem ama, você sente apenas a repulsão delicada desses campos. Olhar para o céu é olhar para o passado. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, mas ainda é prisioneira do tempo. Ao ver a lua, você vê como ela estava 1 segundo e 3 décimos atrás, ao ver o sol. 8 minutos atrás. Se o sol desaparecesse agora, só notaríamos depois de 8 minutos, continuando a desfrutar da sua luz. As estrelas brilhantes da noite são fantasmas de centenas ou milhares de anos atrás, muitas já explodiram. Mas a notícia da sua morte ainda viaja até nós. O céu noturno é o maior museu de arqueologia vivo, e nós somos viajantes do tempo presos no cone de luz, incapazes de conhecer o agora verdadeiro. O próprio tempo, no modelo de universo bloco de Einstein, é como um pão enorme onde passado, presente e futuro coexistem. A nossa consciência desliza por essa fatia, criando a sensação de fluxo. O rugido dos dinossauros e o voo dos nossos netos às estrelas existem simultaneamente no espaço-tempo. Tudo, porém, luta contra a entropia, essa inimiga implacável da segunda lei da termodinâmica, em sistemas fechados. A desordem sempre aumenta. Um copo quebrado não se recompõe sozinho, a fumaça não volta ao fogo. O universo se expande e esfria. Daqui a 100 trilhões de anos, as últimas estrelas se apagarão. Depois, por trilhões de anos, restarão apenas buracos negros. Pela radiação de Hawking, até eles evaporarão lentamente, num gugol de anos, um número com 100 zeros. O universo será um mar escuro de fótons frios, onde o tempo perde significado e nada mais acontece. Essa é a morte térmica. O repouso absoluto e eterno. Parece sombrio, mas exatamente essa possibilidade de nada infinito dá ao nosso momento atual um valor imenso. Vivemos na era estelar, o período mais brilhante, mais vivo e mais raro do cosmos. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos desde o Big Bang. E estamos bem no meio da festa cósmica. Antes que as luzes se apaguem, as constantes da física estão afinadas com precisão assombrosa. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo teria colapsado logo após o Big Bang, se um pouco mais fraca. Estrelas e galáxias nunca teriam nascido. O princípio antrópico nos sussurra que tudo parece ajustado para que possamos estar aqui, observando. Por isso,
Quando olhar para o céu noturno e se sentir pequeno e solitário. Lembre-se, você não está separado do universo, você é o universo. O sangue nas suas veias carrega o ritmo das marés dos oceanos antigos. O ar que respira é a herança de 4 bilhões de anos de vida. E a sua mente é o espelho sagrado onde o cosmos se contempla com espanto. Somos passageiros de uma nave espacial orgânica chamada Terra, dançando na curvatura do espaço-tempo de Einstein, explorando labirintos quânticos, dotados do dom mais precioso, a capacidade de compreender o nosso próprio lugar. Devemos gratidão profunda a Albert Einstein, Isaac Newton, Arthur Eddington, Hugh Everett, Stephen Hawking e a milhares de cientistas anônimos que, em noites insones de laboratório, acenderam tochas no escuro. Graças a eles, navegamos esse oceano negro com um farol. É, por fim, uma nota simples vinda dessa perspectiva cósmica: o recurso mais valioso do universo não é ouro nem dinheiro, mas o tempo, irreversível, finito. Assim como você acredita no juro composto nos investimentos financeiros, acredite no poder acumulado do conhecimento nos investimentos da mente. Invista o seu tempo e o seu dinheiro não no que o escraviza, mas no que lhe dá liberdade e compreensão. Porque, nessa história de bilhões de anos, a sua parte dura apenas um piscar de olhos. Faça dela algo cheio de significado, de sabedoria e de amor. A luz das estrelas ilumine o seu caminho, e a verdade da ciência ilumine a sua mente. Viva intensamente este instante impossível, este presente que é o único que temos.